Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez para podermos congregar junto com o Senhor, podermos participar da sua mesa, do pão, do corpo e do sangue do Senhor Jesus em memória, e assim podermos também receber a palavra do Senhor, né? Pela misericórdia de Deus, abrimos com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao Teu nome toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Te glorificamos e Te bendizemos e queremos, Senhor, que nesta noite o Senhor possa tocar nos nossos corações, trazer o Teu ensinamento, que o Senhor possa trazer ao nosso coração, profundo do nosso ser, a Tua presença, o Teu Espírito, a Tua boa vontade sobre cada um de nós. Fortaleça-nos, Senhor, alicerça-nos, Senhor, traz sobre nós a experiência da Tua palavra, que possamos a cada dia podermos ser renovados e possamos estar, meu Pai, em condições de poder viver e disseminar a Tua palavra a todas as nações. Por isso te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Toma a palavra, o louvor, toma tudo em Tuas mãos e que o Senhor possa abençoar em nome do Senhor Jesus. E neste momento os louvores que aqui sejam ministrados cheguem ao Teu santo lugar, ao Teu trono. É o que nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nome do nosso Pai. Ministério Guilherme do Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração.
Bendito seja o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos, digno de ser adorado. Deixou sua glória, deixou o amor, e o seu sangue derramou de grande amor. Naquela vinha, dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Eu sei, Manuel, estrela da manhã, cordeiro de Deus, toda a vida, príncipe da mais grande, é o Shaddai Santo de Israel, no Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, 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 Galileu. Jesus, Jesus, Jesus. A Ele todo louvor, toda glória. Só Ele é digno de ser adorado e louvado hoje e eternamente para sempre. Amém. Estou atravessando em uma fase difícil. Uma semana antes do carnaval, eu fui colocar um piso numa área que eu estou preparando aqui, para quando nós tivermos de fazer as nossas confraternizações, nós temos um local aconchegante. E no dia que eu estava colocando uma pedra de piso na parede, choveu, molhou, eu na correria, querendo sair da chuva, que eu estava com o pé na terra, não estava botando no local onde eu tenho chão firme, né? Um outro contrapiso embaixo, não, era terra solta, que era no quintal. Aí quando eu empurrei a pedra, meu braço escorregou. E eu já vinha com problema de dores no ombro direito. Aí o braço escorregou, quando eu empurrei, eu estava meio de lado assim, que eu empurrei, fez isso. Aí o braço fez assim, eu caí por cima da parede e por cima do braço ao mesmo tempo. Aí deu uma distensão, não sei o que houve. Aí eu já estou uma semana antes do carnaval até o dia de hoje com muita dor no ombro, muita dor. E não tenho tocado muito violão, não tenho feito muitas coisas, né? Parei de fazer tudo que foi tipo de obra, parei para descansar o músculo para ver se ele monta, se ele melhora. Fui no médico, fui diagnosticado com bursite tendinite, por causa da distensão que deu aí, deu esse problema. Até eu escorregar ali, estava uma dorzinha que dava para mim fazer as coisas, mas depois que eu escorreguei, que deu aquela distensão, aí misericórdia. Aí doeu muito, porque eu já tinha me acidentado com esse braço há uns anos atrás, quando eu caí de uma escada, entendeu? E caí, eu tive que escorar o peso do meu corpo com o meu braço, então me deu problema nesse braço direito e no esquerdo. E tratei do esquerdo e o direito ficou aquela dorzinha aqui, passa a hora voltava, e com esse problema da minha esposa, de eu estar puxando ela da cama sempre, aquela dorzinha foi aumentando, aí eu tive mais esse problema, essa somatória, né? Aí me deu essa situação, fiquei meio que sem, com licença, sem recursos, e estou sofrendo aí desde antes do carnaval. Agora essa semana que começou a dar uma melhoradazinha, porque eu comecei a fazer uns exercícios, né? Que começou a melhorar bem. Eu vou voltar no ortopedista para ver se ele me encaminha para fisioterapia. Já era para ter encaminhado, né? Quando no dia eu pedi ele disse que fez o encaminhamento, mas quando eu levei lá para fisioterapia não aceitaram, porque tem que fazer um encaminhamento
específico. Agora eu vou ter que ir no médico de novo para ele fazer um encaminhamento novamente. Então hoje é o nosso dia de partir do pão. Estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em abril, 6 de abril eu faço aniversário. E no dia 7 de abril foi o dia que nós inauguramos essa igreja. Quando o primeiro culto desse projeto, desse propósito que Deus tem colocado no meu coração, foi no dia 7 de abril. Eu lembro que a minha esposa queria que eu abrisse no dia do meu aniversário. Abre no dia do teu aniversário. Eu falei, não, vou abrir no dia 7. Aí um dia depois. Aí foi um domingo, né? Nós fizemos aqui o primeiro culto, se eu não me engano. Começamos aqui no dia 7 de abril. E eu faço aniversário dia 6. Aí resolvi fazer a comemoração do meu aniversário e a festa da igreja junto. Quando eu fizer, fazer um bolinho, louvar a Deus. Somos poucos, mas poucos com qualidade. Por que eu estou falando isso? Um ano que nós estamos aqui, eu já vinha com essa obra, com esse Ministério de Missões, particularmente pedindo às pessoas, e depois que nós nos fixamos aqui, começamos a dar culto, tem um ano que nós estamos aqui neste local, fazendo obra de missões, com pouquíssimas pessoas, mas de grandes qualidades, pessoas que fazem grande diferença no reino de Deus, pessoas que amam de verdade, pessoas que contribuem, colaboram. Por causa de você, esse ministério tem ido avante, tem existido. Quero dizer para você que nós já fizemos aí, de 2020 a 2023, até o final de 2023, no início de 2024, né? De 2020 a 2023, nós construímos lá 2 igrejas, tá? Reformamos uma e ajudamos outra igreja na alimentação das crianças e na educação das mesmas. E essas igrejas que nós construímos e ajudamos a construir, são igrejas que nós vamos voltar a contribuir, colaborar com elas. Nós vamos ter um ponto lá, aonde um ponto de contato para nós futuramente fazermos aí, se Deus nos ajudar, missões. E você que está aí do outro lado da telinha está incluído nesse ministério. Faça parte com a gente. No ano de 2024, a partir do mês de janeiro, nós já começamos aí a fundação da igreja do pastor Adão Agostinho, conhecido como Pastor Adão, lá em Mafambize. Já se colocou o alicerce da igreja em janeiro. Fevereiro, já estamos com a igreja a 1,20 m mais ou menos, 1,30 m de altura em toda a sua extensão linear. Agora, esse mês de fevereiro, Deus vai nos abençoar, nós vamos conseguir contribuir com ele. Ele já vai partir para o ponto da cinta que ele estava me falando. Já vai comprar os ferros, fazer as vigas para poder colocar as colunas no lugar e já está em partida do ponto da cinta. Eu creio que até abril nós já estamos aí, com certeza, colocando o telhado dessa igreja. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você se envolva nesse ministério. Eu preciso que você tenha amor por esse trabalho de missões. Há um clamor em toda a terra. Há um clamor em todas as nações por ajuda, principalmente nas nações mais pobres, como Moçambique, Angola, Malawi e outros países, Zâmbia e outros países mais atingidos pela pobreza. Os países africanos são os países hoje mais pobres, sem falar aqui, né, no nosso Brasil, nos ribeirinhos da Amazônia, nas pessoas ali da Bahia, onde tem tribos indígenas que também vivem ali precisando das nossas ajudas. Mas é mais difícil você ajudar o nosso patrício conterrâneo aqui do nosso país do que você ajudar as pessoas que estão sofrendo lá na África. É mais fácil ajudar uma pessoa no Paquistão, no Afeganistão, na África, no Sudão, do que ajudar aqui dentro do nosso país, porque aqui tudo é muito caro e o nosso dinheiro aqui tem pouco valor. Com a contribuição que nós temos, não daria para nós fazermos nada aqui dentro do nosso país, pouquíssima coisa, mas Deus tem nos dado graça. Temos aí em vista pessoas que trabalham com
com a recuperação de outras pessoas também no futuro. Nós vamos trabalhar nessa área e ajudando. Nós não vamos nos envolver, mas vamos ajudar, vamos descobrir onde tem gente séria. No momento nós não podemos, mas nós vamos chegar lá. Hoje nós estamos aqui no Partir do Pão. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e iniciar a mensagem de hoje, que vai ser no livro do grande homem, guerreiro, soldado escolhido por Deus, Josué. Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, fala para os nossos corações, nos ajuda, Pai, pois a tua palavra diz que naquele dia e hora vos farei lembrar de todas as coisas, e vos darei as palavras que convém ser faladas. Edifica a tua igreja, edifica o teu povo e nos dê a tua graça, no nome poderoso de Jesus. Nós conhecemos bem toda a trajetória de Moisés, desde o nascimento até a adoção pela filha de Faraó, até ele matar aquele egípcio em defesa do israelita, porque ele já sabia que fazia parte desta nação. Sabemos que ele foi para uma terra distante e lá ele viveu por aproximadamente 40 anos. E depois Deus vai chamar esse homem para esse grande ministério, e ele vai ser o guia do grande exército de Deus para a terra que ele havia prometido a Abraão e a sua descendência. Deus, para fazer cumprir a sua promessa, vai levantar Moisés. Deus vai trabalhar de uma maneira tão poderosa que essa passagem bíblica, esse fato, vai ficar gravado no coração das nações. Todas as nações existentes daquela época conheciam o fato da retirada do povo do Egito para a terra prometida. As nações que tentaram resistir foram destruídas, porque assim como Josué agora recebe um pacto, uma palavra de aliança, uma escolha diretiva para este homem que já havia sido servo de Moisés e serviu com dignidade, serviu com humildade, com hombridade, com fidelidade. Por isso ele foi escolhido. Ele não olhava para a direita e nem para a esquerda. Ele não era um idólatra de Moisés. Ele era um fiel seguidor das leis divinas. Ele conhecia as leis divinas. Ele sabia o que Deus queria. E ele estava antenado com o seu líder Moisés. Porque Moisés não era somente um líder aparente, mas era um líder dizente e cumpridor dos seus deveres. Ele ensinava e cumpria com aquilo que ensinava. Moisés era o espelho de Josué. Josué olhava para Moisés e via a pessoa do Deus vivo.
e queria se parecer com Moisés e se identificava com Deus no seu comportamento, nas suas escolhas, nas suas ações. Josué tinha um propósito seguro por causa do líder que o havia preparado. Hoje nós não temos líder com essa envergadura. Temos líderes que são políticos mentirosos, prometem e não cumprem, têm uma vida dupla, empenham a palavra e depois diz que não falou aquilo e vai até mesmo em juízo lutar contra a pessoa que ele está prejudicando e uma pessoa para quem ele mentiu. Os líderes hoje estão assim. A situação da verdade hoje é essa, mas por isso hoje nós temos lideranças fracas, por isso hoje nós temos liderança voltada para a carne, por isso nós temos hoje líderes que estão com suas igrejas lindas, maravilhosas, mas são corruptos em seus corações para com o Deus desta palavra, não cumpre com aquilo que deveriam fazer. Nós hoje vemos líderes enriquecendo, enchendo seus bolsos, trabalhando para o enriquecimento da sua própria prole, da sua própria família, e não olha para a igreja de Deus, nem dentro do Brasil e nem fora do Brasil. Estamos abertos a receber todas as benesses de Deus, mas para os nossos cofres, para estar em nossas mãos, para que haja mantimento dentro da casa do líder, porque fora as pessoas vivem de migalha. Eu mesmo fui o testemunho disso. Trabalhei muito para poder, como pastor, eu era um pedinte à porta da igreja. Você é testemunha disso. Eu era um pedinte, não tinha vergonha de pedir, porque eu sabia que aquilo que eu pedia ia redundar, o resultado daquilo ia ser grãos na mesa do pobre que era necessitado. E quando tinha de sair alguma coisa dos cofres daquele lugar, a pessoa, o líder, reclamava, espraguejava que não podia tirar do cofre da igreja. Mas hoje em dia nós estamos vendo aí, espalhado pelo mundo, pessoas que compram fazendas, líderes que pedem milhões diante dos programas de televisão e compram fazendas. Outros compram cobertura para os seus filhos, para a sua família. A igreja hoje, o nome de Deus e a caridade virou meio de enriquecer ilicitamente as pessoas, custa das pessoas também que não buscam a verdade. Pelos líderes ser fraco, uma liderança fraca. Pelos líderes ser sem caráter, uma igreja sem direção, não sabe o que fazer, não conhece os seus direitos. E Josué conhecia os seus direitos. Josué estava pronto ao lado de Moisés, porque ele via Moisés, na pessoa de Moisés, a pessoa do próprio Deus, viu os interesses de Deus em Moisés, e tudo que Moisés fazia foi imprimido no coração de Josué, para que ele pudesse agora ser este líder excelente. Daí, nós vamos ver hoje, porque a igreja de Cristo está sem líderes sarados, sadios e pessoas determinadas em realizar e enriquecer o reino de Deus. As pessoas em toda a terra estão assim. As pessoas querem se edificar para viver debaixo da sombra, como dizia um amigo meu, da sombra do boi. Quer descansar. Bota o boi no sol e ele fica na sombra. Bota as ovelhas no deserto e ele descansa lá no oásis, debaixo das tamareiras, com suas fontes termais, com águas frescas das profundezas da terra, vivem do ouro, da prata, come a melhor comida, veste a melhor roupa, anda com os melhores carros, mora nas melhores casas, enquanto o rebanho está no deserto. E Deus vai deixar no deserto até que aprenda a conhecer a voz do seu pastor. Josué foi forjado em um momento muito difícil da caminhada do povo de Deus. Não pensa que Deus vai te forjar como um homem de Deus, você sentado em mar de rosa e deitado em berço esplêndido. Não. Josué foi forjado no meio da batalha, vendo os amalequitas destruindo a família, criança, mulheres. Moisés e Josué contemplaram todas essas coisas. Josué contemplou a rebeldia dos homens, Josué contemplou tudo isso, até que um dado momento, por causa
muitas das vezes das falhas do homem. O homem não é perfeito, nem Moisés foi perfeito. Por causa da imperfeição de Moisés, por ele não cumprir com a palavra de Deus, alguns atribuem que Moisés não entrou na terra porque ele bateu na rocha e não falou a rocha. Outros atribuem, eu não estou aqui para defender, ser advogado de nenhum dos dois lados. Eu estou aqui para dizer que Moisés foi falho como todo homem, e para provar que ele era homem falho, ele errou, e o erro dele impediu que ele colocasse os pés dele do outro lado do Jordão. Quando Moisés manda os espias à terra, o pecado de Moisés foi maior do que quando ele bateu na rocha, porque ele deveria confiar em Deus, ele deveria consultar o Senhor e não enviar homens de natureza caída, falha, que voltaram e derreteu o coração de Israel, ao ponto de eles espraguejarem, de eles pecarem contra Deus. E esse pecado para Deus também foi um pecado terrível, que fez Moisés pôr a dúvida em seu coração e mandar os espias, que voltaram e derreteram o coração do povo na covardia. Lá tem gigante, tem cidades edificadas, tem pessoas poderosas. Somente Josué e Caleb permaneceram com o coração firme, voltado para Deus. E chega o ponto em que Moisés chega no limite, não só da idade do ser humano, mas no limite também para Deus e de tudo que já estava acontecendo. O limite foi quando Deus viu que era o basta. Deus vai recolher Moisés, tomar o seu corpo para si, e vai escolher Josué, filho de Nun, e vai dizer para Josué: Moisés, meu servo, é morto, Josué. Dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então Deus agora está se aliançando com Josué, porque Josué foi um líder preparado. Josué não foi um líder preparado dentro de um seminário, numa sala de ar-condicionado ligado, com um belo professor, uma bela professora que falava 2, 3 línguas, que falava um idioma burilado. Josué foi preparado diante da rejeição, diante das pedradas, diante das covardias, diante da calúnia, diante da desobediência. Josué foi preparado vendo os fatos que hoje nós estudamos. Ele vivia isso na íntegra, na sua carne, ele querendo fazer o que era certo com seu coração voluntário, querendo servir Deus, vendo a disposição e a honradez de Moisés em servir ao Senhor, e ele querendo imitar, como Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Josué olhava para Moisés e via em Moisés a imagem do próprio Deus. Moisés chegou ao ponto das pessoas até mesmo confundir Deus e Moisés. A realidade é essa. Mas Deus vai forjar o seu grande líder, o seu general de guerra, na pessoa de Josué. Moisés vai ficar aquém da terra e não vai passar o Jordão. E o Senhor vai recolher e vai falar: Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Moisés, antes de passar o cajado para Josué, ele vai ordenar, ele vai empenhar palavras que vão ser imprimidas no coração de Josué. E Josué
Ele viu a terra abrir e consumir aquelas famílias que foram rebeldes, Tobias e Sambalate e os seus descendentes. Josué viu quando Deus mandou matar os desobedientes, desde quando eles adoraram o bezerro de ouro. Josué viu todas as coisas. Josué tinha o conhecimento na pele. Eu lembro que alguém um dia falou para mim: rapaz, por que você não volta a ser como tu era antigamente? Eu falei para a pessoa assim: não dá, não tem condições. Ele, por quê? Porque eu falei para a pessoa assim: porque Deus me deu dom e eu tive experiência com Deus e tenho experiência com Deus, que não tem como eu voltar a fazer o que eu fazia, viver do jeito que eu dizia. Eu posso até um dia escorregar, porque ninguém é perfeito, mas não tem como eu voltar a viver daquele jeito. Cara, no teu lugar eu faria, porque não dá. Jogava, chutava o balde e faria uma besteira. Isso é o conselho do diabo. Mas o Deus da nossa salvação diz assim: ó, antes sofro dano e confie no Senhor da sua salvação, porque Ele te dará resposta e te guiará pelos melhores caminhos. Por isso, Josué vai ser um homem totalmente diferente do que aquilo as pessoas pensam. Talvez você deve pensar assim: não, se fosse eu fazia assim, se fosse você. Mas cada um é uma pessoa diferente, não há ser humano igual ao outro, todos nós somos distintos, somos parecidos, que somos a imagem e semelhança de Deus, mas na formação do nosso homem interior espiritual, Deus está nos forjando com o melhor material, muitas das vezes o material da covardia, o material da traição, o material da mentira, o material do engano, e Deus está lhe forjando. Quem forja e quem amassa o barro é Deus. Josué veio sendo amassado toda a trajetória, desde a retirada do Egito até quando ele coloca o pé na campina do Jordão. Moisés vai contemplar a terra com os olhos ao longe, e ali ele vai ficar, e quem vai atravessar o Jordão vai ser Josué, e o conselho de Deus é ser forte e corajoso. Depois Deus vai repetir esta afirmação: ordenou dele, não desvie nem para a esquerda nem para a direita, ser forte e corajoso novamente, porque ele não deveria abrir mão dos princípios imutáveis da palavra de Deus. Porque para um líder, para quem está na posição de honra, para quem a canetada funciona, para quem a palavra vale, é fácil essa pessoa ser corrompida pelo domínio e pela autoridade do poder que ele passa a exercer. E é fácil ele se esquecer que ele é criatura e pensa ser criador. É fácil ele se esquecer que ele veio para administrar em favor do rebanho e se esquece disso e administra em favor do seu próprio bolso, da sua própria casa. Que quando a pessoa se acha em uma posição a qual ele está privilegiado e ele está livre de qualquer toque de qualquer um e pensa que ele pode todas as coisas, não pode. Deus está contemplando todas as coisas. O dono de tudo é Deus. Ele pode estar permitindo, mas ele não está conivente com este erro. Por isso que as escrituras sagradas nos afirmam: naquele dia muitos baterão a porta do reino, que estará fechada, e o chefe de família, que é o próprio Deus, ouvirá e virá e dirá: quem são vocês? Nós profetizamos, nós pregamos, nós curamos, nós damos testemunho, nós fizemos maravilha, nós edificamos grande igreja, nós fizemos grandes obras em teu nome. Aí lá de dentro ele nem abre a porta, nem a escotilha da porta para falar. Ele vai dizer assim: eu não vos tenho aprovado. E em algumas tradições está escrito: eu não vos conheço. Deus conhece sim, conhece tanto que ele não os aprovou. Vivam para que sejam aprovados e se encontrem por digno. Paulo fala isso, de entrar pela cidade pelas portas, de encontrar ela aberta. Muitos que são líderes e não estão vivendo forte na palavra, não estão vivendo firme na palavra, não tem coragem de aplicar essa palavra, não vão fazer as pessoas herdar a vida eterna e eles mesmos não vão entrar. Então somente ser forte e muito corajoso
para teres o cuidado, Deus vai falar assim, ó, de fazeres segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. É o segredo da vitória. Jesus falou assim: está aqui quem é maior do que Abraão, e quem é maior do que quem? Moisés. Porque se ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Moisés. Então, se a Bíblia foi escrita e dada aos homens por meio dos pergaminhos, por meio do grande profeta e líder Moisés, hoje nós temos um testemunho, escrito aos Hebreus fala isso, que transcende tudo o que nos foi dado, vai além de tudo aquilo que o próprio Deus nos deixou, porque Ele mesmo nos deu algo melhor, que está acima disso tudo. O próprio Filho veio na forma de homem, tomou forma de homem, se esvaziou de sua glória e se humilhou até a forma de servo, e se humilhou até a morte de cruz, e nos deixou um legado. Todo o Primeiro Testamento está inserido no Segundo Testamento. O Cristo nos deu o caminho da vida eterna. Quer prosperar? Ande nesta palavra, nesses preceitos, faça esta vontade. Quer prosperar? Cuide do rebanho de Deus, administre aquilo que é de Deus, invista no que é de Deus. Não é errado o obreiro, o ministro, tirar uma parte para o seu sustento, tirar uma parte para a sua existência, tirar uma parte para o seu conforto, a sua mordomia. Mas é errado a pessoa se assenhorar, toma posse e gasta na política, e empresta dinheiro para político corrupto, e faz isso, e faz aquilo, e compra prédio, compra apartamento, compra para o filho. Muitas das vezes os filhos nem trabalham, não fazem nada, são até pessoas incompetentes dentro daquilo que eles mesmos se formaram, mas vivem vida de rei, porque a igreja de Deus está sustentando, a igreja de Deus está sendo o baluarte daquelas pessoas. E nós temos que ter uma visão, que o obreiro é digno do seu salário, dentro da sua realidade e verdade, mas nós temos que olhar para o reino de Deus, nós temos que olhar. Hoje uma pessoa ligou para mim e falou: pastor, aquilo que o senhor me mandou é verdade? Eu falei: é. Eu não mandei para ninguém, só mandei para uma pessoa. Depois eu mandei para outra pessoa, eu peguei e botei para uma pessoa ver assim. Aí a pessoa falou: isso é verdade? Eu falei: é verdade. Isso aqui é o almoço, é a janta. No café da manhã come milho, come alguma coisa, come uma raiz de aipim. Essa é a comida. Caramba, mas... Aí eu falei assim: você está reclamando? Comendo arroz, feijão, frango, carne, batata frita. Quando quer vai ali, compra um churrasquinho feitinho, leva para casa. Quando quer vai no mercado, traz lá a bolsa cheia de frango, carne suína, carne bovina, e come, e faz churrasco. Tu está reclamando? E a pessoa: que é isso, pastor? Eu falei: é isso aí. Amanhã provavelmente eu vou mandar para todas as pessoas olhar e ver, entendeu? Então você fica olhando, como é que pode isso? Não querendo maldizer que esse é o costume dele, mas eu quero que você veja isso. Veja isso. Então você tem que contemplar essas coisas. Então você vai ver, a pessoa acorda de manhã e come aipim. Na hora do almoço ele come folha de batata doce, igual o irmão ligou para mim: pastor, já estou 2 semanas comendo folha de batata doce cozida na água com sal, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de comer. E nós fomos, na medida do possível, e ajudamos na época, e continuamos a ajudar ele até hoje. E hoje ele está construindo a igreja dele. E eu falei para ele: ó, tenha o seu coração na obra, tenha o seu coração no rebanho, e olha o que Deus está fazendo por você. Cuide do rebanho de Deus, seja um líder da envergadura de Josué, abençoe as pessoas porque você foi abençoado. Não seja uma pessoa egoísta, egocêntrica, tudo para eu, bem para eu, tudo quero para eu. Tenha uma visão panorâmica da vida à sua volta, e lembre-se que Deus criou você à imagem semelhante dele, e vê capacidade em você de administrar, dividir e saber colocar aquilo que é certo no lugar certo. Tenha sabedoria. Josué deveria fazer este povo herdar esta terra,
e a força de Josué. Tem muita gente que olha isso aqui e pensa que era só Josué levar o povo de Israel bem aparelhado, com espada, com lanças, com escudo, e sair matando fisicamente. Isso aconteceu, sem dúvida, isso é fato. Mas a maior responsabilidade aqui era guardar os princípios de Deus, os preceitos da palavra, os escritos que Deus havia nos dado. E hoje, como está a igreja? Está guardando os escritos, os preceitos de Deus? Estão com o seu coração voltado para a revelação das escrituras, ou estão criando deuses para si? Tem pessoas hoje que não faz nada sem não consultar o profeta. Não existe profeta mais, existe dom de profecia, e dom de profecia qualquer pessoa pode ser profeta. Eu lembro, alguns anos atrás, vou dar um breve testemunho e vou abrir um parênteses aqui para você entender. Alguns anos atrás, tu até conhece a pessoa. Alguns anos atrás eu estava membro, né, de uma certa igreja, em pé, louvando, adorando a Deus, e entrou uma pessoa que tem problema psiquiátrico. E quando ele vinha para a igreja, as pessoas quando vinham ele, tinha até um pouco de receio com ele, de medo dele, né? E aquela pessoa jovem, né? Ele se aproximou de mim assim, com aquele olhar, assim, meio assim, Pai do Senhor, pastor, e sente que ele está meio dopado do remédio que ele toma. Ele olhou para mim: Pai do Senhor, olha, escuta a palavra que Deus mandou te dar. E te pegou e falou: ó, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Aí eu falei: eu recebo. E eu estava justamente ali louvando a Deus, adorando o Senhor, pedindo a Deus uma resposta. E Deus trouxe pelo aquele rapaz. Só que quando ele abriu a boca, começou a falar comigo, eu liguei com Deus, já estava ligado, eu fiquei concentrado naquilo que ele estava falando. O Senhor foi lá dentro de mim e falou assim: ó, eu uso as coisas loucas desse mundo para confundir as que são. Ouve a minha voz. Eu ouvi e falei: Senhor, seja feita a tua vontade. 15 dias depois, toda a palavra que aquele homem falou, cumpriu. Se eu olho e falo assim: não, ele é louco, é maluco, é isso, rapaz, tu me respeita, fica aqui querendo me iludir, eu perdi a minha bênção. Simplesmente ouvi, olhei para ele e correu certinho, correlacionou com o que eu estava pensando com Deus naquela hora. Foi algo assim, eu pensei e Deus toma. E 15 dias depois, eis aí o cumprimento da minha palavra. Quando Deus fala, Deus fala. E Deus usou uma pessoa com problema psiquiátrico. E agora? Quando chegou o período que eu passei nesse lugar, o mesmo rapaz entrou na igreja, olhou para mim e falou assim de longe: ó, escuta a palavra de Deus para você. Aí eu falei assim: manda. Ele falou assim: acabou o teu tempo, mas Deus não vai te deixar desamparado. Aí eu falei: amém. E o tempo acabou. Ele sofre de problema psiquiátrico. E agora? Se eu ensoberbeço meu coração, que isso, rapaz, eu sou o pastor aqui, sou professor, eu faço, aconteço, eu derreto, eu expulso o demônio, não fala assim comigo não, me respeita. Eu ia ficar lá no deserto, meu querido, mas eu aprendi a ouvir a voz de Deus, porque o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, não importa de onde vem. De outra feita, eu estava na porta de um comércio que eu tinha, revoltado, pronto para destruir minha vida. Eu estava com tudo pronto ali, paradinho, né? Quietinho ali, olhando, nem falando: Jesus, me perdoa se eu não pude ser o servo fiel, se eu não pude fazer a tua vontade, se eu errar ainda na escuridão e nas trevas, não se esqueça de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, não estou aguentando isso. Aí eu lembro que eu fui, dei uma voltinha, olhei para tudo que eu já tinha, né, conquistado até ali, perdi tudo, e dou glória a Deus por isso, perdi tudo que eu conquistei, olhei, eu ia fazer a besteira, aí eu saí assim, tem uma porta virada para o sul, minha loja virada para o sul, as costas para o norte, né, e tem outra, era uma loja de esquina, então o outro lado é virado para o lado leste, e o outro lado para o lado oeste, onde tinha umas lojas. E eu fui para o lado sul, encostei a mão na pilastra assim, eu ia virar para fazer a besteira que eu ia fazer. Aí veio um mendigo, com um saco nas costas, sujo, mas fedendo demais. Aí eu fiquei olhando para aquele mendigo, assim, tomei um susto com aquilo, que tinha um carro parado, ele saiu de trás do carro assim, eu me assustei com aquele mau cheiro, olhei para ele assim, fiquei olhando, né? Aí fiquei meio assim, estava encostado na pilastra.
Fiquei encostado ali olhando para ele. Ele veio andando, aí subiu a calçada da minha loja, veio perto de mim, pegou o dedão assim, a mão toda preta, suja, fedida. Uma mão ele segurava o saco, a outra ele enfiou dentro da minha cara assim, falou: você não vai fazer o que você está pensando. Você não pode fazer o que você está pensando em fazer. Não faça isso. Não faça. Está me ouvindo? Está me ouvindo? E riu o braço e saiu. Eu fiquei, abaixei a cabeça. Quando ele saiu, baixei a cabeça e falei: Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Aí me veio uma força, uma energia do homem interior. E eu lembro que eu saí correndo assim. Saí correndo para o lado sul, porque dá com a avenida, tem uma avenida na frente da minha loja lá, está tudo alugada, graças a Deus, é de onde vem o meu sustento, até aonde Deus quiser. Aí eu corri e falei: cadê aquele mendigo que estava aqui? É o pessoal, meus empregados, eu tinha 6 empregados nessa época, falaram assim: onde, rapaz, que mendigo que passou aqui? Eu falei: passou o mendigo agora aqui, rapaz, tu não viu o mendigo aqui? Aí eles falam assim: tu tá maluco, rapaz? Não passou mendigo nenhum aqui não. Passou sim. Eu falei pro camarada: senhor fulano, na época era um rapaz chamado Ademir, corre, vê se tem um mendigo ali, vê ali, vê, é sério. O pessoal: rapaz, tá doido, tem mendigo nenhum aí não, rapaz. Aí eu falei: pô, não é possível, acabou de passar aqui, não tem nem 1 minuto, era para ele estar ali, no mínimo em frente ao material de construção, então a Igreja Universal que tinha perto assim, deve estar perto da Universal, vem dar uma olhada aí, não tem mendigo nenhum não, rapaz, passou ninguém mendigo aqui não. Aí eu fiquei assim, eu entrei para dentro, fui orar, falei: Senhor, já que o Senhor disse que não, então eu vou me calar. E foi uma grande bênção na minha vida nós podermos ouvir a Deus, que é o que falou mais alto, foi os princípios que foi passado para o meu coração. Aí eu ali arrependido, conversei com Deus, Deus me fortaleceu, porque senão eu tinha sido um fraco, eu não herdaria, não faria as pessoas herdar a terra e não chegaria até onde eu estou, apesar de eu estar passando uma situação igual a que eu passei há alguns anos atrás. O diabo gosta de me bater, mas toda vez que ele me bate, Deus me levanta, me agiganta, e eu continuo profetizando a palavra do Senhor. Não adianta, eu amo essa palavra, eu estou com o espírito de Josué, Deus é comigo. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A batalha aqui não seria só de espada, não seria só de morte física. A batalha maior seria de manter a fidelidade à lei divina, à palavra de Deus, ao caráter de santidade do povo santo. E quando entra na terra, a primeira coisa que acontece é eles roubarem a cidade de Jericó, e Deus fala: maldição no vosso meio. Deus já falou para você, forte e corajoso. E a ordem que foi dada a Josué, filho de Num, ele passa para esse povo o caráter da palavra de Deus, a essência da palavra de Deus. Moisés lançou no coração de Josué, de Caleb, de todos aqueles que ouviam a sua palavra, o seu ensino. Não tem justificativa para desobedecer. O homem desobedece por causa da ganância, o homem desobedece por causa do seu interesse, o homem desobedece por causa da força da sua carne. Pessoas que são governadas pela vontade sexual, pelo desejo de sexo todo momento, pelo álcool, pela droga, pela cocaína, pelo crack, pelas maldições que esse mundo nos apresenta, pela isca de Satanás, e não conseguem resistir o diabo, porque os seus corações não estão firmados na rocha que é a palavra de Deus. Edifique a sua vida na rocha, que a rocha é a palavra de Deus. Você não vai afundar na miséria, na desgraça, não vai afundar sem Deus. O socorro do Senhor está contigo, porque tu tens que ser forte, corajoso e valente, ainda que tudo à tua volta esteja apresentando ao contrário. Deus é contigo. Deus te escolheu, Deus te marcou, mas Deus não disse para você: olha, eu te escolhi, eu te marquei, e você vai viver mar de rosa, vai ficar deitado em berço esplêndido. Quem prega isso é mentiroso, é filho do diabo. Você aceita Jesus para ter uma vida contínua de batalha contra o diabo, batalha contra a carne, batalha contra você mesmo.
contra tu mesmo, contra a tua própria natureza. Eu gosto daquele hino do Sérgio Lopes que ele canta: eu luto é contra a minha própria alma, como a natureza humana que há em mim. Eu quero derrotar o velho homem e andar como? Na graça de Deus, andar na palavra de Deus. Quando nós conseguimos obedecer ao Senhor dentro da nossa trajetória, ainda que nós venhamos a sofrer prejuízos aparentes, ainda que nós venhamos a ser pisados pelos homens, envergonhados pelos homens. Jesus foi pisado pelos homens, Jesus levou soco na face, cuspida na face, chicotada, Jesus foi arrastado, Jesus foi humilhado de todas as formas, mas se manteve firme no propósito de filho de Deus. Ele se manteve forte no seu propósito. Por isso hoje o mar da vida está aberto para nós passarmos e encontrar do outro lado a terra prometida. Não entra na cidade covardes e tímidos. Apocalipse diz: fora ficam os cães, os frouxos, os covardes, os tímidos, os idólatras, os afeminados, os homossexuais, as lésbicas e todo aquele que ama e comete a iniquidades, corruptos, imorais, ficam fora do reino de Deus. Quem está fora do reino de Deus vai viver no lago de fogo, que é uma dimensão especial preparada para seres sobrenaturais, que é o diabo, Satanás e todos os seus anjos, e juntamente os homens que se fizeram demônios por desobedecerem a palavra de Deus. Aí o Senhor vai falar assim, ó: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Faz a vontade de Deus. Mesmo nós fazendo a vontade de Deus, Satanás ainda consegue nos iludibriar, nos iludir, entrar em nós, nos colocar em trevas e escuridão. Mas uma coisa é certa, e certo estou disso: Deus conhece os corações. Deus sabe quem é que está fazendo, quem é mau, quem fez o erro por vontade própria. E Deus conhece aqueles que são lançados na escuridão do inferno, são possuídos por Satanás, mas não deram autorização para isso. Satanás não tem domínio sobre vós. Não temas, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, e te fará herdar esta terra prometida, ainda que aos seus olhos você esteja rodeado de gigantes. Quem tem fé não tem tempo para olhar para gigante. O gigante está lá e está olhando. Todo tempo nós estamos: não, vamos que vamos, nós vamos conseguir, vamos chegar lá. Não, tem hora que o valente também cansa, porque ele é homem. Tem hora que tu vê o guerreiro lá, já viu essas fotos? O camarada com a espada, com o joelho quebrado, olhando para o chão. Tem hora que o guerreiro ele cansa. Tem hora que o guerreiro precisa de um Caleb do lado dele. Tem hora que o guerreiro precisa, o Eliseu precisa do moço do lado dele. Tem hora que o grande general, destemido, conquistador, precisa de uma jovem israelita para dizer assim: olha, se tu estivesse lá na minha terra e fosse ter com o profeta de Deus, teria resposta para você. Sabe o que é isso? Se tu estivesse lá na minha terra, Deus teria resposta para você. Do jeito que você é aqui nessa terra, se tu fosse um general lá do meu país, ele teria te curado. Olha, o Deus da minha terra é um Deus misericordioso. Se tu for lá e se humilhar aos pés do profeta e colocar o seu coração em Deus, Deus vai ter misericórdia de tu e vai te curar. E ele fez isso, e Deus curou Naamã, porque a pregação de um justo tem muito poder e efeito naquilo que ele empregou, porque quem prova e aprova a palavra de Deus é o próprio Deus, e ele dá resposta positiva a quem se humilha diante de suas mãos. E a Bíblia diz, Jesus fala para o seu colégio apostólico: o que vocês estão pensando? Jesus falou assim com eles: o que vocês estão pensando? Você acha que se eu orasse para o meu Pai, Ele não me mandaria uma legião de anjos e destruiria todos aqui? Vocês acham que o meu Pai não me responderia? É lógico que responderia, mas esse não foi o propósito para que eu vim. Eu vou cumprir com o propósito de Deus.
que Jesus falou para os filhos que herdariam a salvação após ele, pelaquilo que ele deixou preparado. Neste mundo tereis mar de rosa. Neste mundo vocês vão viver coberto de ouro e prata. Jesus disse o que? Neste mundo tereis aflição. Quais são as aflições do justo? Perseguição, mentira, covardia. Eu não queria falar não, mas aí eu vou falar. Está vendo esse fato que o mundo não pode negar? Que agora estão pegando a vítima e querendo botar eles como algozes, como carrasco. Não, estão certos. E vai estar sempre certo. Nessa investida aí, não tem quem pare. Não tem. É ir até o final e pronto. Doa quem doer, fale quem quiser falar. Quem gostar, né? Quem gostar deles, leva para sua casa, meu querido. Vai morar com eles, leva para sua casa. Tu vê esse povo aí do Hamas, esse pessoal lá, dos palestinos, eles entraram nas terras de Israel, eles arrombaram as fronteiras, eles destruíram muralhas, eles destruíram cercas com tratores, usaram veículos e ambulâncias da ONU, foram amparados por alguns corruptos, isso não precisamos de tecer comentário, mas entraram na terra dos filhos de Israel, entraram na terra de um povo que estava pacificamente tranquilo, que dá a eles a oportunidade de estudar, de se tratar, de ganhar dinheiro, abre suas fronteiras para eles. Entraram lá e estruparam, queimaram mulheres vivas, degolaram crianças velhas, foram destruídas, ganharam um tiro de Super 12 na cara, de FAL, como é que o nome é? AK-47, eles usaram RPG em casas domiciliar, uma covardia. Eles jogaram granada dentro de bunker cheio de pessoas indefesas, sem armas, que queriam somente proteger e salvar suas vidas. Eles destruíram, eles moeram, e aí se levanta um monte de gente hoje pró-Hamas contra Israel, dizendo que não, Hamas é bom. Não é bom não é bom, nunca vai ser, e eu tenho a minha posição. Você não pode falar isso. Eu falo porque essa é a minha posição. Se eu fosse mais novo, eu já tinha ido para Israel, me oferecer lá, para ser soldado, para dar resposta. O mundo não pode aceitar, maldito aquele que aceita um negócio desse ou defende esse troço aí, porque isso é maldição. Foi porque não foi com a mãe dele, com o irmão dele, com o pai dele, com a avó dele, não foi com a filha dele, foi com a filha dos outros, e ele pensa que ele não vai ser atingido. Meu querido, vai lá e estuda um pouquinho da doutrina deles, vai lá e pega a doutrina deles para você ver. Eles vão, o objetivo é destruir o mundo todo, eles querem ser absolutos, isso é um fanatismo tremendo, porque são pessoas que não foram preparadas dentro dos parâmetros da revelação da verdade. A verdade tende a abrir a sua visão, a levar você a obedecer a Deus, e Deus manda amar o próximo como a si mesmo. Deus manda o homem ter uma vida social digna, decente, uma vida correta. Quando nós contemplamos Josué levando esse povo, eles estão num momento de conquista, e Deus que está mandando fazer. Será que Deus estava errado? Se esse povo tivesse vivendo naquela época, iam abrir lá um movimento pró-filisteu, ou pró-jebuseu. Não, Deus, você não pode fazer isso, você não pode destruí-lo. Não, Deus fez e pronto. Deus fez e pronto. Você vê alguém na porta do céu batendo para protestar contra Deus, acabou, está feito, porque o mal estava lá estabelecido. Lá os seus cultos eram prostitutos, idólatras, matavam, sacrificavam seres vivos, racionais, à imagem e semelhança de Deus. Deus determinou a extinção e abriu um novo tempo, uma nova época de obediência, de prosperidade. Quando nós estamos vendo aqui o capítulo 1 de Josué, a conquista da terra é baseada na fidelidade à palavra de Deus. Seja fiel à palavra de Deus. Toda aquela terra estava cercada de adversários, toda aquela terra estava cercada de pessoas que queriam
destruir Israel, mas a ordenança divina, a terra é vossa, eu tenho dado a vós. Então o que é que nós temos que fazer? Quer ser próspero? Quer ser vitorioso? Obedeça, independente das circunstâncias à sua volta e do que está acontecendo. Ah, minha firma está quebrando, peça direção a Deus. Ah, a minha esposa fez isso comigo, ore e peça direção a Deus. O meu marido fez isso comigo, ore e peça direção a Deus. Se mantenha na posição, porque se você for servo fiel, serva fiel, o braço do Altíssimo vai estender. E eu não vejo de Gênesis, da primeira página de Gênesis, a última página do livro de Apocalipse, eu não vejo ninguém que foi usado pelo diabo, fez maldade, foi malicioso, ser próspero e ser abençoado nessa terra. Antes, a maldição e a lei divina alcançou essas pessoas, destruindo-as, colocando no leito e levando ela aos pontos mais baixos da raça humana, pessoas imorais, incapazes. Então, pastor, o que eu devo fazer? Levante a sua cabeça, mesmo cercado de adversário, mesmo cercado de impossibilidade, olhe para a frente, a perca de hoje, se você obedecer, vai ser um lucro 100 vezes mais amanhã que Deus vai te dar, porque isso vai redundar em experiência para a sua vida e vai te capacitar para uma colheita maior e melhor e de melhor qualidade, com certeza. Porque Deus é que nos guia aos pastos verdejantes, Deus é que nos dá a riqueza de cima e a riqueza de baixo, Deus é que nos dá sabedoria por causa do temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. E quando nós insistimos em andar nesse princípio, então a sabedoria se faz nossa companheira e Deus se faz o nosso amigo. E quem pode resistir àqueles que Deus é com ele? Deus vai falar para Josué: eu serei contigo como fui com meu servo Moisés, e ninguém te poderá resistir enquanto você existir. Aquilo que tu não puder fazer, eu faço com as minhas próprias mãos. Aquilo que tu puder fazer, faça, que eu serei contigo. Eu te darei estratégia, eu te capacitarei, eu te mostrarei o caminho, eu trarei o que falta para as suas mãos, eu acrescentarei pessoas valorosas e valiosas ao seu lado, eu serei a sua prosperidade e eu serei o que serei, porque eu o sou tudo para o momento em que você precisar de mim. Deus está falando com você que está aí do outro lado. Deus é o teu Senhor, é o teu ajudador, é o teu guia, é aquele que está falando para você: ser fiel, ser firme, olhe para a frente. Ah, tem gigante, tem cidades fortificadas, mas o teu Deus é que dá a palavra final. Ser forte e corajoso, porque tu entrará e herdará esta promessa. Queira o diabo ou não, Deus é contigo. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Como fui com meu servo Moisés, serei contigo todos os dias da tua vida. Deus é contigo. Não importa a posição social que você se encontra. Você pode ser um advogado, um juiz, um togado, um professor, um pedreiro, um faxineiro, um servente de obra. Deus é capaz de tirar você do monturo e assentar entre os príncipes de seu povo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Disse o Senhor Jesus, quando estava com os seus servos. Aqui nós encerramos a mensagem e nós vamos celebrar a ceia. E antes nós vamos recolher a oferta. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você que trouxe a sua adoração financeira, venha sacrificar diante do Senhor. Pega a mão, oferta ao Senhor, oferta ao Senhor, dizima ao Senhor, adore ao Senhor. Disse o Senhor Jesus, sentado à mesa com o seu colégio apostólico, ali eles prepararam o cenáculo para a celebração da Páscoa. E disse o Senhor, depois de haver ceado, eles ceiaram a ceia da Páscoa. Depois de eles haverem ceado, disse o Senhor: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Vem, ora pelo vinho, ora pelo pão. Fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, o Senhor falou assim: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, estareis lembrando da minha morte até que venha
disse Jesus. Vamos orar, eu oro pelo pão e o nosso irmão Celso vai orar pelo cálice. Senhor, abençoa este pão, que este pão neste momento possa servir de memorial para nós lembrarmos dos momentos em que o Senhor se ofereceu como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus pelos nossos pecados. Por meio da sua morte, recebemos esta tão poderosa e grande salvação. Te agradecemos, te louvando em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, nós oramos agora pelo sangue, pelo suco de uva. Aleluia. E em memória, nós consagramos como se fosse o sangue do Senhor. Amém. Jesus, e que ele venha representar a nova e eterna aliança que ele Amém. fez para conosco. Amém. Para que possamos ter uma vida eterna na presença dele. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor, que o Senhor possa habitar em nossos corações. A Ele toda a honra e toda a glória. O que recebi do Senhor, conforme também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que comer esse pão e beber deste cálice. Comamos em memória do Senhor. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice o Senhor e disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que comerdes esse pão e beber esse cálice, estareis lembrando da minha morte até que venha. Bebamos do cálice. Senhor, te louvamos e engrandecemos o teu nome, por tua graça, por tua misericórdia. Te honramos, meu Pai, e glorificamos o teu nome, por tão gloriosa e poderosa salvação que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Pai, pela sua presença neste lugar. Obrigado pela mensagem que o Senhor nos deste, meu Pai. Porque muitas das vezes a palavra é amarga na nossa boca, mas é doce no nosso homem interior. Ela tende a amargar, mas tende a nos dar vida, nos dar prazer de estar te servindo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa prosperar o nosso projeto, que o Senhor possa estender tuas mãos para cá e que o Senhor possa abençoar-nos com o fruto do nosso trabalho. Obrigado por tudo, que o teu nome seja louvado e adorado hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo culto, no nome de Jesus.